Senhoras e senhores, boa noite. Invocando a Deus para a grandeza da pátria, em paz entre os homens, dou por aberta solenidade para homenagear o jornalista Marcos Antônio Mendes de Miranda, com a entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, de acordo com a resolução da mesa diretora número 7.635/2011, de minha autoria, aprovada por unanimidade em sessão plenária nesta Casa de Leis. Solicito ao cerimonial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro que conduza a mesa de honra as personalidades que irão constituí-la. A senhora Procuradora da República, Silvana Battini. Doutora Tatiana Saboia, advogada, esposa do nosso homenageado. Doutor João Tancredo, advogado. Senhor Cláudio Caiado, amigo do nosso homenageado. E a pessoa mais esperada da noite, o nosso homenageado Marcos Miranda. Ouviremos agora a execução do hino nacional. Verás que o filho teu não foge à luta, nem tem quem te adore.
Recebemos mensagens de congratulações que serão publicadas no Diário da Câmara Municipal, bem como a relação nominal dos presentes à solenidade. Vereador Jorge Felipe, vereadora Tereza Berg, vereador Tio Carlos, vereadora Vera Lins, vereador Agermiro Pimentel. A presidência agradece e informa que teve presente aqui o deputado Marcelo Freixo, não pôde continuar na solenidade, mas esteve aqui presente. Fica o registro. O vereador Paulo Pinheiro está aqui presente, depois, se quiser fazer uso da palavra. E agradecer a Vossa Excelência, porque o motivo hoje do evento foi graças a Vossa Excelência ter cedido o seu dia do plenário. Muito obrigado mesmo pela ajuda. O senhor Miguel Saboia de Miranda, filho do nosso homenageado. Sou João Pedro Saboia, filho do nosso homenageado. Senhora Carolina Drummond de Miranda, filho do nosso homenageado. Senhor Mário Alice Saboia, tio do nosso homenageado. Senhora Ângela Saboia, cunhado do nosso homenageado. Senhora Beatriz Saboia, sogra do nosso homenageado. Senhor Nelson, cunhado do nosso homenageado. Senhora Gabriela Saboia, prima do nosso homenageado. Senhora Arlinda Saboia Barreto, tia do nosso homenageado. E a nossa Maria Clara, filha do nosso homenageado. A nossa xodó. E, nesse momento, eu quero convidar os oradores da mesa a poderem proceder às suas homenagens. E a primeira pessoa a poder se proceder à homenagem, sou Cláudio Caiado, amigo do nosso homenageado. Boa noite. Eu, sinceramente, fui pego de surpresa. Eu não tinha preparado nada para falar, não imaginava que fosse falar, até porque esse momento, para mim, é um momento extremamente especial. Primeiro, pela homenagem, essa justíssima homenagem, que é a maior homenagem que essa casa presta a um cidadão, e muito merecidamente ao Marco Miranda. E segundo, porque quem está promovendo essa homenagem é meu filho, de quem eu tenho um grande orgulho de ser pai. Marco Miranda é um amigo que eu tive a felicidade de conhecer há uns 10 anos atrás, num momento assim, bastante interessante, porque foi logo no início, quando o prefeito César Maia tinha ganho a eleição em 2000, e um grupo foi trabalhar com ele na Secretaria de Obras. E aí nós fomos reunidos num hotel aqui da cidade para discutir os assuntos da Secretaria de Obras. Muitas coisas interessantes, a começar que o secretário não era engenheiro e não tinha experiência na parte de obras do município. E nós estávamos lá, 40 ou 50 pessoas, não me lembro o número exato, mas foi uma conversa, uma reunião que foi um samba do crioulo doido. Cada um falando uma coisa mais diferente do outro, as ideias mais absurdas, e, de repente, o secretário, o que seria secretário na época, que acabou sendo depois, vira-se para o Marco Miranda e disse: Marcos, você, como jornalista, você vai fazer um resumo de tudo aquilo que foi discutido aqui. E depois desse resumo, você tem meia hora para fazer isso, nós vamos encerrar a nossa reunião discutindo essas questões. Eu olhei assim para o Marco Miranda, com esse jeitão dele, eu digo, poxa, ele tem jeito de inteligente, mas será que é tanto assim para poder sair desse abacaxi? E não deu outra. Ele voltou dentro daquele tempo estabelecido e conseguiu simplesmente ordenar aquilo tudo que era, como eu disse antes, o samba do crioulo doido.
A partir dali, eu passei a ter uma curiosidade muito grande de me relacionar com ele. E acabei me defrontando com uma das maiores inteligências que eu já conheci na minha vida, com uma das maiores culturas que eu conheci na minha vida. E eu, embora esteja na periferia da política desde 1982, eu, sinceramente, não conheci ninguém com a cultura, a inteligência e o pragmatismo do Marcos Miranda. Isso aí fez com que eu pedisse ao Marcos que ajudasse ao meu filho, que tinha pretensões políticas, de orientá-lo na trajetória política dele. E, felizmente, ele que se transformou no meu guru, hoje é o guru do meu filho. Foi quem teve 80% de participação na qualificação dele como político. Eu devo e acredito ao Marco Miranda esse sucesso que ele a gente pode considerar dessa forma, que já ele tem 2 mandatos, está indo para o 3º mandato, felizmente causando sempre orgulho para a gente, e toda essa trajetória foi acompanhada pelo Marco Miranda. Então, eu, como disse a vocês, aos senhores, eu não estava preparado, não me preparei, tem muita coisa que a gente podia dizer aqui sobre o Marco. Além de não estar preparado, ainda recebi um puxão de orelha do meu filho antes. Vê lá o que vai falar para deixar alguma coisa para eu dizer. Então era isso que eu gostaria de dizer e dar meus parabéns ao Marco. Um detalhe que eu esqueci. Um grande chefe de família, né? Tem uma companheira espetacular que eu sou suspeito de falar, que é uma grande amiga que eu tenho, que é a Tatiana, mais uns filhos lindos, maravilhosos, e um netinho maravilhoso, que a Tatiana, desde domingo, insiste em dizer que é mãe. Uma babá puxa-saco foi dizer para ela, não, a senhora é mãe dele. Ela está, desde domingo, que ela está com essa nitidez toda. Mas é brincadeira, ela é muito jovem, realmente, parece mãe. Mas é isso. Então, eu queria dar os parabéns ao Marco, agradecer ao meu filho, dizer ao meu filho que, mais uma vez, ele está me dando uma grande alegria de estar prestando essa justíssima homenagem para esse grande jornalista, esse grande cidadão e esse grande amigo que tem hoje na conta de um grande amigo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Cláudio Caiado. Nesse momento, quero convidar o doutor João Tancredo, advogado. Presidente, excelentíssimos demais integrantes da mesa, Marcos Miranda, em especial homenageado, eu poderia dizer, começar com uma frase feitinha e pronta. Todo tempo para falar do Marcos é pouco tempo. Mas por que eu digo isso? Porque para falar de amizade, todo o tempo é pouco. E tem uma relação enorme de amizade, de velha amizade. A gente começa, o senhor Cláudio lembrou a questão das relações de afetividade, de família, e o Marquinhos omite isso. Eu sou irmão da Ângela e da Tatiana, portanto, cunhado dele. Ele esconde isso de todos os jeitos, mas não tem como fazer isso, não tem mais jeito. E para falar do Marquinhos, eu preciso voltar um pouco ao tempo. Não vou voltar muito para não entregar a todos de maneira... porque eu sou muito mais velho que ele, isso é fato, mas descubro um pouco a militância política quando ele ainda era menino, já na militância. E hoje, se nós estamos aqui, volto ao presente, mas vou retornar ao passado, se nós estamos aqui, nós devemos muito ao Marquinhos e ao trabalho que ele sempre fez. E insisto em chamar de Marquinhos porque a relação é de amizade profunda. Nós vivemos em épocas difíceis nesse país, muito difíceis. Para muita gente que está aqui nem vai lembrar disso. E como era difícil qualquer atividade que não fosse uma atividade permitida. E a gente fazia alguma atividade que não era permitida de maneira absolutamente escondida. Então,
O que a gente estava escondido lá atrás, hoje a gente pode estar aqui na mesa e ao vivo, e isso tem muita importância para a democracia que a gente vive hoje nesse país. Marcos é um jornalista importante, mas a contribuição que ele deu para esse país, a gente não pode deixar de destacar. Vou lembrar de um momento, para denunciar as idades logo, que era eu, numa militância ainda clandestina, era pequenininho, era pela idade, porque era proibido, tinha as duas coisas. E, num dia, o Marcos é que orientava a gente lá nessa linha política que a gente tinha lá. E, um dia, vem um sorteio. Eu não vi o sorteio, ninguém assistiu ao sorteio das obras completas de Lênin. E aí chega o Marcos e diz a seguinte coisa: João, você foi o grande sorteado. Mentiroso. Era para fazer a minha cabeça, naturalmente, para começar a melhorar e para poder, pelo menos, conversar um pouco com todos. Esse é o Marcos. É um amigo fraterno de sempre, às vezes as distâncias, né, do mundo de hoje, perversas distâncias que não obrigam, mas que não apagam as amizades. A gente sempre que encontra é o amigo de sempre. E eu quero dar um abraço especial em todos. Bia, Ângela, todos. Marquinhos, a Tatiana, uma irmã querida, e todos muito queridos. Muito obrigado, felicidade, Marcos. Obrigado, doutor João. Eu quero registrar a presença também do Márcio Saldanha Marinho, um amigo também, e filho do primeiro administrador regional da Barra da Tijuca, que também teve um trabalho muito eficiente. Quero convidar a doutora Tatiana Saboia, advogada, esposa do nosso homenageado, a proceder às suas palavras. Doutora, só um minuto. Está sem som, né? Porque eu falo muito. Alô? Ele vai pegando aos poucos. Bom, a tarefa que eu me deparo agora não é nada simples, porque, afinal de contas, hoje nós fazemos uma homenagem pública para o Marcos. Eu acho que essa homenagem é mais do que merecida. Ele é uma pessoa que, essa comenda que é concedida a Pedro Ernesto, é uma comenda concedida àqueles cidadãos que conhecem a cidade, desfrutam da cidade. Embora o Marcos não seja propriamente um carioca, o Marcos nasceu em Alagoas, mas, como dizia meu falecido pai, gato nasce no forno e não é biscoito. O Marcos é carioca. Ele nasceu em Alagoas, mas ele é carioca. Ele é uma pessoa que conhece a história da cidade do Rio de Janeiro como poucas pessoas conhecem. E está sempre buscando estudar, ele surpreende. Mas eu acho que a minha tarefa aqui hoje, mais do que falar sobre, vamos lá, as virtudes públicas, é trazer também, eu tenho uma tarefa um pouco mais árdua, que é falar um pouco sobre o Marcos na sua privacidade, na sua intimidade. Eu devo dizer que isso não existe nenhuma contradição entre a figura pública do Marcos e a figura privada. Ele é de uma coerência absoluta. Talvez ele não dê a todos, e vocês fiquem sabendo que a seleção desse grupo aqui, eu estava até conversando com o João um pouco antes, para convidar vocês para essa homenagem, foi uma tarefa muito difícil para ele, sobretudo, porque o Marcos, com o seu espírito crítico, ele é um autocrítico, ele tem uma autocrítica muito forte. Então, ele acha que essa comenda, ele ficou envergonhado, não porque ele não merecesse, mas ele acha que é um elogio maior do que ele merece. Então, essa situação que ele, muitas vezes, para quem convive profissionalmente, cotidianamente com ele, essa rigidez dele, ele impõe a si em grau dobrado, né? Então, essa é a minha tarefa hoje, de conversar. Assim, eu imagino que o meu papel seja falar da vida privada do Marcos. Eu, talvez, seja a pessoa... Ele tem uma vida privada muito privada, então, talvez eu tenha até um pouco de receio do que eu venha a falar, né? Mas eu sei que, com certeza, por essa seletividade dele na escolha dos convidados, o João Tancredo, que é um cara de pau, mas de irmão a gente pode falar mal, chamou o MST no dia que ele recebeu essa homenagem, contratou um ônibus. O Marcos fez uma lista como se fosse fazer um jantar privado em casa, né? Então, esse é o Marcos. Ele é uma pessoa seletiva, né? Embora tenha essa vida pública e essa preocupação da vida pública, ele vive a política 100% do tempo dele. Não existe contradição ética nenhuma entre o comportamento do Marcos como homem, como companheiro e como cidadão público. Eu acho que essa é uma coisa muito
eu tomo isso, eu tenho muito orgulho disso, né? Porque eu acho que muitos homens na vida pública têm um tipo de comportamento e na vida privada outro. Eu sou companheira do Marcos há 21 anos, demorei 28 anos, demorei 21 anos para fazer ele casar comigo. Foi difícil, porque a vida privada dele é muito privada, então eu não podia desfrutar dessa intimidade toda. Mas, enfim, acabei convencendo ele 21 anos depois a casar. E nós temos essa família linda, né, de 4 filhos, incorporei a Carolina, já casei, já tinha a Carolina, 2 netos, a Carolina, a Sofia, traz a Sofia e o Joãozinho, que é meu neto de sangue. E, enfim, então, eu acho que não tem nenhuma contradição, é muito fácil falar do Marcos, né? E a convivência com ele, esses anos todos, só ratifica. Ele é uma pessoa ética no campo pessoal e ele é uma pessoa ética no campo público. Ele é uma pessoa muito crítica no campo público, ele é uma pessoa muito crítica no campo privado. Então, aqueles como nós, né? O vereador que ele tem como um filho, sabe que quem desfruta do afeto dele vai ter um apoio incondicional. Daqui a 20 anos, se alguma dessas de nós, privilegiados, e eu coloco vocês também nesse rol, dada a seletividade dessa lista, ele é uma pessoa de uma lealdade incondicional, né? Não mede esforços para essa lealdade. Então, para mim é muito fácil falar de quem a gente constrói uma relação de amor de tantos anos e com essa família que eu tenho tanto apreço e tanto orgulho. Então, eu acho que é uma homenagem merecida. E só o Carlos Caiado para conseguir fazer o Marcos sentar aqui. Eu imagino o sacrifício que é para ele estar sendo homenageado. Isso para ele não é uma coisa muito simples. Acreditem nisso. Tá? Obrigada. Agradecer a doutora Tatiana, convidar a Procuradora da República, doutora Silvana. Muito obrigada. Senhor presidente dessa mesa, demais membros que compõem essa mesa, nosso homenageado, meu querido amigo Marcos, senhores e senhoras presentes. Da mesma forma, fui surpreendida com esse convite muito honroso de compor essa mesa hoje, de homenagem desse meu grande amigo. Mas, como a própria Tatiana falou, apesar da surpresa de ter que falar de improviso aqui, é muito fácil, e realmente é muito fácil falar do Marcos. Embora estejamos aqui numa casa solene, numa casa de história, numa casa de muita representação pública, na verdade, o ambiente hoje reflete muito a pessoa e a personalidade do Marcos, do homenageado da noite. Uma pessoa que conjuga essa questão de ser uma pessoa simples, de ser uma pessoa humilde e, ao mesmo tempo, agregar tantos valores éticos a ponto da gente nutrir por ele, ao mesmo tempo, uma admiração muito grande e um carinho, um afeto que a gente dedica aos melhores amigos. Muito se poderia falar sobre o Marcos hoje aqui, muito já foi dito. Ao contrário do senhor Caiado, que começou dizendo que a sua primeira aproximação com o Marcos foi através da vida profissional, admirando a sua postura profissional, na verdade, eu me aproximei do Marcos pela amizade da Tatiana, que é uma amiga quase irmã. Acho que a Tatiana tem muitos irmãos pelo mundo, são muitos, né? Todos nós acabamos nos considerando irmãos dela. E, na verdade, então, a aproximação que nós tivemos com o Marcos foi pela vida familiar, foi pelo Marcos amigo, foi testemunhando o Marcos pai de família, um pai amorosíssimo, um marido companheiro, uma figura muito alegre, muito simpática, de uma inteligência brilhante e que acaba contagiando a todos que estão por perto. A partir dessa amizade, dessa aproximação que se deu pela via da amizade, nós pudemos começar a acompanhar a vida profissional do Marcos e aí sim começar a admirar a coerência, a honestidade de princípios, a retidão ética que o Marcos representa hoje. Para a gente que vive hoje no Brasil uma aspiração muito grande de conquistar padrões éticos mais elevados na vida pública, é realmente uma honra, é um privilégio poder contar com um amigo feito Marcos, como Marcos, e saber que hoje ele vem a ser homenageado numa casa como essa. Homenagens podem ser banais,
e homenagens podem ser justas. É para mim um grande privilégio poder hoje, de público, manifestar minha admiração pelo Marcos, numa homenagem que hoje eu reputo extremamente justa, talvez de todas as que eu presenciei, a mais justa de todas, não só por ser meu grande amigo, marido da minha grande amiga, mas porque posso, de fato, de público, testemunhar a retidão de caráter do Marcos, a sua inteligência, o seu brilho. E é por isso que eu parabenizo, do fundo do coração, é com absoluta sinceridade e honestidade que faço esse testemunho público, de imenso carinho, e parabenizo também a iniciativa do vereador de trazer publicamente essa homenagem ao Marcos Miranda. Parabéns e muito sucesso para você, Marcos. Agradecer a nossa procuradora da República, Silvana, e eu quero, antes de a gente poder conceder a homenagem oficial, cumprimentar aqui a mesa o nome da doutora Tatiana Saboia, a doutora, que eu chamo ela doutora terrível, né, pela competência que ela tem. Eu participei de uma audiência com ela, que eu fiquei até com medo, tão competência que era. O juiz decretou na hora, favorável. E quero cumprimentar a todos aqui presentes, em nome da família, a Carolina, a Maria Clara, João Pedro, Miguel, o Neto também, que está aqui presente, e falar para todos que essa homenagem é muito merecida e justa. E foi difícil, hein? Difícil estar aqui hoje com vocês, podendo entregar essa medalha. O Marcos não queria de jeito nenhum. Muito complicado, tentamos inclusive fazer de surpresa, não conseguimos, ele descobria e ficava informado, mas depois de muito tempo, acho que a doutora Tatiana conseguiu convencê-lo a receber essa homenagem, que para mim, eu não quero desmerecer nenhuma homenagem que eu tenha feito ao longo dos meus 2 mandatos como vereador, mas para mim essa homenagem tem um culto muito especial, que o Marco para mim é um ídolo que eu tenho. E o meu pai colocou aqui, o fim da minha trajetória política, na verdade foi antes, até eu tinha intenção política sim, mas antes de ser político como vereador, eu na faculdade, quando eu tinha qualquer problema, qualquer dúvida, a primeira pessoa não era nem perguntar para o professor, eu pegava o telefone e ligava para o Marcos. Porque a cultura que ele tem, como meu pai colocou, é uma coisa que eu nunca vi igual na minha vida. A competência, a inteligência que ele tem, eu acho que se o Caiadão aí colocou aqui para ele, não vou nem falar a sua idade para te comprometer, mas que é a pessoa mais inteligente que você conhece, para mim, ele é fora do comum. Em todas as matérias que você possa imaginar, quando eu tinha dúvida, eu ligava para o Marco, ele fazia aquela, né, vamos consultar os universitários, era com o Marco que me ajudava. E isso aí, não só isso, também, quando eu tive um dos primeiros desafios a ser administrador regional do Recreio, até o plano nosso de governo na região, que a gente criou e montou, eu tive a ajuda do Marcos. Eu era muito jovem, tinha 20 anos de idade, e precisei da ajuda do Marcos, e o Marcos me deu uma força muito grande. Isso aí, como eu falei, fico até, sem dado, até emocionado. Muito, para mim, com toda a sinceridade do mundo, essa homenagem para mim é muito especial. Marco, foi muito importante na minha vida. Porque ele, da mesma forma que, não quero dar ciúme no meu pai aqui, mas eu tenho um apreço muito grande ao meu pai, não só pela criação que ele me deu, enfim, minha mãe, mas o Marco me deu uma formação, vamos dizer assim, não só de caráter como homem, mas de caráter político. Né? Porque é muito difícil, a vida política ela é uma vida muito complicada, os interesses são muitos, a pressão é muito grande, as coisas são complicadas. Se você não tiver uma centralidade para poder te dar um caminho, um rumo, você às vezes pode até desvirtuar do rumo. Não estou falando questão corruptiva, não. Estou falando questão mesmo de lutar, de estar defendendo os interesses mesmo. Quando a população te confia, deposita aquela confiança em você, você tem que ter uma centralidade. O Marco, em todos os momentos, sempre foi essa centralidade para mim. Como meu pai também foi, mas o Marcos teve. Inclusive, na formação do meu plano, do meu mandato, até o dia de hoje, toda a minha atuação foi centralizada nas conversas que eu tenho com ele. Eu lembro até hoje,
dos momentos mais difíceis da minha vida como político foi falar para 6.000 pessoas, em pleno, antigamente, acho que é Metropolitan, na Barra da Tijuca, para médicos, uma plateia muito difícil, né, você comunicar, formadora de opinião, e a pessoa que me tranquilizou e me deu aquela tranquilidade e aquela pausa, né, para você poder estar mencionando e fazendo o discurso com toda mínimo de competência possível, com organização. Foi 5 minutos de conversa com o Marcos antes de entrar naquele palco lá, e eu consegui, acho que um pouco não competência, mas sim com tranquilidade, poder exercer aquele discurso com dificuldade. E aqui a gente pode ver que tem pessoas aqui da Secretaria de Obras que estão aqui, para ver o apreço, né, que vocês todos têm pelo Marcos, por onde ele passou na Secretaria de Obras, coordenando lá a parte de comunicação da Prefeitura, através da Secretaria de Obras. Eu acho que a Secretaria de Obras é uma das secretarias mais complicada e mais com os holofotes, inclusive da imprensa, e o Marcos com muita competência aí com a cidade complicada, como é a cidade do Rio de Janeiro, por ser uma cidade grande, sempre conseguiu com muita competência estar à frente disso. E ele depois exerceu a função de subsecretário de comunicação, na gestão também do César Maia. Enfim, todos aqui sabem que ele é formado na UF, faz parte também, ele é conselheiro da ABI, que também isso aí envolve também da participação dele política, e que o Marcos, com toda a competência e inteligência que ele tem, discutir com ele qualquer coisa é muito difícil, né, pela cultura dele. Só tem uma discussão que eu acredito que ele sempre perde. Acho que, inclusive, quando tem a discussão com a nossa equipe, é o futebol. O futebol é o único argumento que ele não tem, é o único argumento que eu acho que eu consigo ganhar dele na disputa. Porque até mesmo na sinuca, quando a gente vai jogar sinuca, não dá para poder ganhar, não tem jeito. Mas o futebol, eu acho que ele, por ser botafoguense, com todo respeito ao Botafogo, mas é uma que ele não consegue se sair bem. E, para poder finalizar, como eu falei, é uma homenagem muito justa e merecida. Eu acho que o Marcos aí serve de exemplo para outros, né, jornalistas, enfim, outros homens de família. O Marco, por exemplo, também eu tive a honra de ele ser meu padrinho de casamento, junto com a doutora Tatiana. Então, isso, da mesma forma que a nossa procuradora colocou, eu conheci o Marco na parte profissional, mas hoje, não só a parte profissional do reconhecimento que eu tenho e a gratidão que eu tenho por ele, mas a amizade que foi criada, o laços, eu acho que de amizade está muito profundo. Eu acho que isso aí, graças a Deus, eu acho que isso nunca vai terminar. Esse laço cada vez vem para ficar mais forte, não só com ele, com a família dele como um todo. Né, o nosso grande amigo, já tivemos a oportunidade de viajar juntos, e isso eu acho que representa, quando a gente gosta tanto de uma pessoa, apesar de ter pouca intimidade com as pessoas que fazem parte da família dele, a gente acaba que pega o amor. Isso aí eu acho que é muito legal, isso é inexplicável. Então, para mim é uma honra muito grande por poder estar concedendo essa medalha ao nosso jornalista Marcos Miranda, e eu quero nesse momento convidar aqui a doutora Tatiana, poder entregar o conjunto da medalha Pedro Ernesto ao nosso encomendador Marcos Miranda.
Quero convidar o Cláudio Caiado, meu pai, para poder entregar um buquê de flores para a doutora Tatiana. Então, meus amigos, eu também quero agradecer também a toda a equipe nossa que está aqui presente também aqui. Muito legal, eu acho que todos também têm um carinho muito grande pelo Marcos. Difícil, por exemplo, tirar aqui o Guilherme poder estar aqui na hora dessa, na homenagem. E nosso encomendador, Marco Miranda, é com você. Bom, chegamos à hora mais difícil, né? Eu preciso agora falar. É complicado essa coisa de falar sempre em público. Na verdade, por mais incrível que possa parecer, para mim sempre foi muito complicado. É complicado falar para público, mesmo um público tão próximo a mim, assim, um público tão pertencente ao meu afeto. Eu acho que a Tatiana aqui, ela foi, digamos assim, um tanto quanto indiscreta com relação à minha vida privada, né? A minha forma seletiva de lidar com as pessoas. Eu acho que a maior parte do tempo eu me comporto de uma maneira muito defensiva, porque essa defensividade aí deve ser um problema de terapia, mas como eu não tenho como resolver isso, vamos tocando a vida, né? E a primeira coisa que eu tenho que fazer, certamente, é agradecer ao vereador a iniciativa, né, de me forçar a receber uma medalha. Porque realmente, durante bastante tempo, eu refuguei, né? O vereador que já fez hipismo sabe que o cavalo que chega na hora de saltar, às vezes não salta. Então, muitas vezes eu refuguei, porque, sei lá, eu acho que tem outras pessoas mais importantes para serem homenageadas, para receberem essa comenda. Né, essa comenda que tem ainda um detalhe que me dá mais orgulho ainda, que é o fato dela homenagear um dos personagens mais importantes da política do Rio de Janeiro, que foi Pedro Ernesto. Né? Pedro Ernesto é um cara que, à frente do seu tempo, ele inicia na cidade do Rio de Janeiro o processo de construção do sistema de saúde para a população, de um sistema de educação para a população, junto na educação com Anísio Teixeira. Todos esses grandes hospitais que a gente tem hoje no Rio de Janeiro, a maior parte deles se deu a construção durante os governos de Pedro Ernesto, né? Getúlio Vargas, Miguel Couto, Rocha Faria. O que se imaginar foi Pedro Ernesto, né? E Pedro Ernesto, por exemplo, foi uma figura revolucionária, defensor da Revolução de 30, depois ele é o primeiro prefeito eleito mesmo de forma indireta, ele governou a cidade do Rio de Janeiro durante muitos anos, né? Rompe e é perseguido quando Getúlio Vargas vai para o Estado Novo, né? Então, para mim, é um momento de orgulho ser homenageado com a medalha Pedro Ernesto, né, pelo que ele representou para a cidade do Rio de Janeiro e pelo que eu acredito, né, e aí nesse ponto eu tenho que dizer o seguinte, essa questão
da ética na política, ela é fundamental, porque faz parte do nosso processo civilizatório. Nós só vamos construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, na medida em que a gente tenha essa questão, em que não seja necessário nenhum político dizer que é ético. Por quê? Porque passa a ser uma coisa natural, né? Então, eu queria dizer o seguinte: primeiro, novamente, agradecer ao vereador a essa iniciativa, né? Segundo, agradecer ao Caiado, ao João Tancredo, a Silvana e a Tatiana pelas palavras elogiosas que me foram proferidas. É aquela coisa que, caramba, o que eu vou dizer, né? Então, meus agradecimentos, né? E também a vocês, né? Porque, de certa maneira, é uma sacanagem obrigar as pessoas a virem para o centro da cidade, né? Com o caos que a gente tem no sistema de transporte, para uma solenidade aqui na Câmara, né? Eu peço desculpas a cada um de vocês por ter forçado essa situação, mas, de qualquer forma, eu quero, né, externar aqui o meu sincero, meu profundo agradecimento pela presença de cada um de vocês, né? Então, acho que agora a gente começa a ficar com sede, não pode ser uma solenidade de camelo, então vamos beber alguma coisa. E com relação ao futebol, o vereador está se achando por causa do negócio de Fluminense. Não, é porque ele não conheceu o que é futebol. Ele não teve chance, ele é muito novo, então ele não viu o que eram times de futebol, né? O Juarez está rindo ali, né? Sabe, o Flamengo sofreu muito quando o Botafogo tinha time, né? Então, vamos deixar para lá essa situação e vamos tocar o barco, então. Muito obrigado a todos vocês e a cada um desses meus amigos. O Tatiana quer falar. Boa noite, obrigada. Nós gostaríamos de convidar a todos para servir a vocês uma bebida e um coquetel ali na Salão Nobre, em cima. Boa noite. Agradeço a presença de todos os assessores, a equipe técnica da Câmara Municipal e convido para o cumprimento no Salão Nobre o vereador Antônio Carlos Carvalho, onde será oferecido um coquetel de confraternização, logo após ouvirmos o hino da cidade do Rio de Janeiro. Está encerrada a solenidade.